Histórias assombradas. Deixa eu só falar para vocês antes de começar com esse relato, que é um relato longo, para fazer uma visitinha, dar uma fuçadinha na Loja Assombrada, ok? Lojaassombrada.com.br. Vai lá e não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Ok? Dito isso, bora pro relato que é longo. Vamos lá. Olá, Aninha e assombrados, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Moro no interior de Minas e o relato que vou contar hoje é sobre a vida do meu grande herói. O relato vai ficar um pouco grande, mas acredito que seja muito interessante. Gostaria de mencionar que escrevo esse relato como forma de homenagear o meu pai, que sempre amou fatos sobrenaturais. O título do relato, eu tô esquecendo de falar os títulos do relato, gente, mas o título do relato é o seguinte: A Maledite que terminou de acabar com a vida do meu pai. Vamos ver. O relato não tem nomes, mas caso tiver, já vai estar trocado. Tentei resumir os fatos para não ficar confuso, pois grande parte dos eventos aconteceram quando eu era criança e eu não lembro muito bem das datas. O começo. Tudo começou quando meu pai tinha 12 anos. Ele costumava frequentar um centro com a tia dele. Vale ressaltar que não tenho nada contra centros. Na verdade, conheço pouco das religiões umbandistas ou da Umbanda, né? Mas esse centro em específico mexia com magia pesada. Enfim, essa parte da história nunca foi muito comentada na nossa família, mas tudo o que sei é que um certo dia, nesse centro, deram alguma coisa para o meu pai comer. E a partir de então, ele nunca mais foi o mesmo. Entrou para o mundo das drogas e começou a beber muito, além de ser muito mulherengo. O anjo na vida do meu pai. Meu pai conheceu minha mãe quando trabalhavam na mesma pizzaria. Minha mãe, uma mulher muito bravinha, de aproximadamente 1,60 de altura, olhos verdes e cabelos loiros cacheados. Logo chamou a atenção do meu pai, que não perdeu tempo, né? Logo os dois começaram a viver um romance e nessa época ainda ia tudo bem. Meu pai costumava beber, mas nunca faltava o trabalho e apesar de brigarem pelas cagadas que meu pai fazia e o temperamento de furacão da minha mãe, eles viviam bem. Minha mãe conta que ele queria casar e ela queria casar e o meu pai só enrolava. Ela foi na igreja, marcou o casamento e disse pro meu pai: o casamento é dia tal. Se você quiser ir, vai. Se não, você quem sabe. E assim eles casaram e tudo tendeu a piorar. O casamento e a minha chegada. Meus pais tentaram por bastante tempo ter filhos, mas não conseguiam. Acredito que pelo fato do meu pai ser usuário de drogas ou usar drogas, mas ele já estava quando ele conheceu sua mãe, enfim. Mas finalmente, depois de algum tempo de casados, minha mãe engravidou e, segundo ela, ficou muito feliz. Mas meu pai só piorava. Ele não gostou da gravidez, tampouco dava atenção que ela precisava. Um certo dia, depois do meu pai chegar em casa, muito bêbado, minha mãe, mesmo grávida, o afrontou. E eles acabaram brigando feio. Meu pai acabou empurrando a minha mãe e ela caiu e perdeu o bebê. Após correrem para o hospital e realizarem todo o processo que deveriam, minha mãe decidiu que não queria mais ter filhos com o meu pai. Porque, segundo ela, o filho ia sofrer tanto quanto ela, pois nessa altura do campeonato, meu pai já tinha se tornado um alcoólatra. E então, depois da minha mãe ter desistido de ter filhos, eu vim. Diz minha mãe que sentiu que estava grávida. Nem fez teste, ela sabia. Dessa vez, a reação do meu pai foi um pouco diferente. Ele não ficou assim animado, mas aceitou bem. Ficou até felizinho, eu diria. Conforme a barriga foi crescendo, meu pai foi criando um grande amor por mim. E quando eu nasci, 2 de novembro de 1999, meu pai conheceu o grande amor da vida dele. Minha infância. Quando eu tinha 3 aninhos,
Os meus pais se separaram. Minha mãe não aguentava mais passar por traições, cuidar do meu pai bêbado e me ver tão pequenininha passando por isso tudo. Ela decidiu ir morar com os meus avós e foi muito difícil para todo mundo, pois a minha conexão com o meu pai sempre foi muito intensa. Conforme fui crescendo, longe do meu pai, ele foi tentando melhorar como pessoa. Eu sentia que ele tentava ser uma pessoa melhor, com todas as suas forças. E eu amava muito, eu era apaixonada nele. Ele me contou uma vez que, após chegar em casa muito louco, era por volta das 3 da manhã, ele falou em voz alta: Deus, se você existe mesmo, me mostra. Foi quando o rádio ligou sozinho. Naquela época era aqueles rádios que tocam fita ainda. E começou a tocar uma música do Padre Marcelo. Ele disse que nessa hora não passava nem agulha. E foi quando ele sentiu seu corpo todo pegar fogo e começou a sentir seus pés saírem do chão. Então aconteceu o que ele diria se arrepender muito. Ele sentiu medo. Ele diz que era uma sensação boa. Acredito que o Espírito Santo tocou nele naquele momento. Mas ele recuou. Pensou que não queria viver aquilo e então tudo cessou. Ele mesmo pensativo foi dormir e deixou isso para lá. Eu tinha aproximadamente uns 5 anos quando a minha avó paterna morreu. E logo após um ano, meu avô paterno acabou falecendo também. Foi aí que o meu pai perdeu o chão e resolveu se internar em uma clínica de reabilitação pela primeira vez. Eu fiquei tão feliz. Eu achava que tudo ia passar e a gente ia voltar a ser uma família normal. E no começo foi, mas não durou muito. Me lembro de um dia ir para a casa do meu pai junto com a minha mãe e de longe eu vi que ele havia bebido. Meu coraçãozinho de uma criança de 7 anos quebrou. Escrevo isso com lágrimas nos olhos, pois ver aquela cena me doeu muito. Enfim, era um dia chuvoso e estávamos na rua, pois quando chegamos minha mãe estava abrindo o portão e meu pai chegando, voltando do bar provavelmente. Quando ele chegou perto, eu olhei nos olhos dele e senti que aquilo não era o meu pai. Me aproximei dele, lembro que ele falou algo, mas eu não lembro o que, e então coloquei a mão na testa dele e comecei a orar. Uma oração tão forte, tão verdadeira, com tanto amor, e o meu pai acabou desmaiando, entre aspas. Digo desmaiando, entre aspas, pois ele ficou sem consciência e muito mole. Mas ele não chegou a desabar no chão. Ele ficou escorado na minha mãe e essa foi a primeira vez que eu senti o porquê eu nasci. Foi para ajudar o meu pai. Lembro também de uma vez que meu pai estava bêbado e de moto. Eu senti que algo ia acontecer. Então, antes dele sair da casa dos meus avós para ir para a casa dele, fiz ele repetir a oração do Santo Anjo do Senhor. Fiz um sinal da cruz na testa dele e o abençoei. 5 minutos depois dele sair com a moto, recebemos a notícia que ele havia sofrido um acidente. Ele dormiu no volante, no guidão. Como que é de moto? Não é volante. Enfim, ele dormiu sobre a moto e acabou caindo em alta velocidade. Quebrou o braço, a costela e por pouco o acidente quase envolveu um outro carro, o que teria sido bem pior. Acredito muito que a oração que fiz o meu pai fazer antes de sair de casa o protegeu. Lembra aquela tia do meu pai que levava ele no centro? Então, ela se converteu, virou católica, daquelas fervorosas mesmo. Nunca casou e se dedicou a cuidar da família, principalmente do meu pai. Acredito que ela sinta muito remorso por ter começado com tudo isso na vida dele. Ela sempre corria atrás de padres, de igrejas, fazia orações e tudo em prol da melhora do meu pai. Tudo em vão. Me lembro de um dia que fomos a uma igreja. Eu ainda era pequena. Acordamos cedo, eu não entendia muito bem para onde a gente estava indo. Pegamos um táxi e seguimos por aproximadamente 1 hora, até chegarmos em uma igrejinha perto de nada, no meio do mato. Quando entramos, tinha 2 padres à nossa espera, muito simples e simpáticos. No momento que entramos na igreja, senti o meu pai mudar. Ele ficou angustiado, queria ir embora, mas não deixaram.
Meu pai e minha mãe foram para uma salinha junto com os 2 padres e me deixaram ali com a minha tia. Após uns 10 minutos, comecei a ouvir uns barulhos muito estranhos, uns grunhidos, os padres rezando alto, minha mãe chorando baixinho, e eu quis muito ir lá. Mas minha tia não deixou. Disse para eu ficar ajoelhada, rezando com ela. E assim foi. Me recordo de ficar 2 horas esperando os meus pais. E os barulhos iam e voltavam até que chamaram mais padres e pessoas para orar para o meu pai. E assim prosseguiu. Depois de umas 5 horas ali, nós fomos embora. Ninguém nunca conversou comigo sobre o que aconteceu lá. Me lembro do meu pai muito triste depois disso, com cara de quem chorou muito, bem calado, pensativo. Depois que cresci, minha mãe me contou o que aconteceu. Meu pai manifestou. Ela disse que ele se revirava todo, retorcia o corpo, falava umas coisas que não dava para entender, e era algo tão forte que precisou chamar mais pessoas para orar. Depois que isso aconteceu, as coisas melhoraram durante um tempo, até aparecer a bonita da Maledite. Agora sim, a Maledite. Bom, até tomar um gole d'água para falar dessa pessoa. Depois da ocasião relatada acima, meu pai acabou se internando na clínica novamente. Quando saiu, estávamos todos felizes. Meu pai era um moreno muito charmoso, libriano nato. Começou a se cuidar, frequentar a academia, ficou forte, muito bem. Eu acho que foi a melhor época da minha vida. Eu sinto muitas saudades. Estávamos todos bem até que o meu pai conheceu uma pessoa, uma véia onde ele trabalhava, a Maledite. Apesar de mulherengo, meu pai não deu muita bola para ela, pois a bichinha não era lá aquelas coisas, sabe? Na verdade, ela era bem desprovida de beleza, falar bem a verdade. Depois de algumas investidas da Maledite, meu pai começou a mudar comigo e com a minha mãe. Ele ficou distante, frio, e assim veio mais uma recaída. Recaída é quando a pessoa que é alcoólatra, ou enfim, ela volta a usar ou abusar do álcool depois de algum tempo sem, entendeu? Ela ficou todo aquele tempo sem esse vício e de repente volta. E assim se seguiu por voltando aqui. E assim se seguiu por alguns meses. Eu e minha mãe ainda morávamos com os meus pais, apesar deles estarem tentando reatar o casamento. Basicamente ficávamos durante a semana com os meus avós e no final de semana íamos para o meu pai. Era um sábado, meu pai ligou perguntando se a gente ia para a casa dele. E a minha mãe disse que sim. E ele continuou ligando algumas vezes, insistindo se íamos ou não. E minha mãe, nada boba, disse que a gente não ia mais não. Que meu avô estava mal e a gente ia no outro dia. Meu pai acreditou. Minha mãe se arrumou, me ajeitou também, pegamos um ônibus e fomos para o meu pai. Minha mãe já foi assim com sangue nos olhos. E eu, sem entender nada, quando chegamos na casa do meu pai, adivinha? A Maledite estava bem plena cozinhando peixe para ele, enquanto o mesmo estava sentado na mesa conversando com ela. Ana, quando meu pai viu a minha mãe, o bichinho de negão ficou branco, sem reação nenhuma. Eu sou contra a violência, porém minha mãe, com seus 1,60 de altura, voou na Maledite, que era uma mulher alta, devia ter quase 1,80 por aí. Ela bateu na Maledite com tanto gosto que era só peixe voando para tudo quanto é lado. Ah, mas aquela mulher apanhou tanto que ela foi embora correndo, fedendo a peixe. Com o avental do meu pai, deixou o carro, deixou o celular, deixou tudo para trás. Enquanto minha mãe sentava a mão na Maledite, eu e meu pai ficávamos nos olhando. Parece que o tempo congelou, sabe? A gente ficou sem reação vendo aquela cena. Hoje em dia eu dou risada disso, mas, gente, foi péssimo. O sonho. Em 2011, sonhei com os meus avós paternos. Eles apareciam para mim em um lugar muito bonito e repetiam:
eu vou vir buscar. E então eles viravam várias borboletinhas azuis e iam embora. Logo após eu acordei. Resolvi falar para os meus pais sobre esse sonho. Minha mãe ficou ressabiada, já meu pai não deu muita importância, não. Falou que era coisa da minha cabeça. Mal sabia eu que era um recado que os meus avós iriam vir buscar o meu pai. A minha conversão. Bem, eu sempre fui católica, mas não me sentia bem na religião. Foi quando eu conheci a religião evangélica e vi nela um meio de salvar o meu pai. Comecei a frequentar os cultos e me dedicar à igreja. Em troca, eu queria que o meu pai ficasse bem. Me lembro do pastor da igreja orar por mim e me perguntar: Você quer que o seu pai seja salvo? E eu confirmei com a cabeça, então ele prosseguiu: Mesmo que seja na dor? E eu disse que sim, eu queria que o meu pai conhecesse Jesus, mesmo que fosse na dor. Eu só não sabia que essa dor seria a minha. O final. Uma semana após isso, levei meu pai na igreja. Ele foi bêbado. Já estava chegando ao final do culto, até que o pastor chamou meu pai lá na frente. Eu fechei os meus olhos. Não, eu fecho os meus olhos e vejo a cena. O pastor orando pelo meu pai, os obreiros em volta e meu pai tentando levantar as mãos para cima em forma de clamor e ele não conseguia. Parece que algo puxava as mãos dele para baixo. Foi horrível. Na oração para o meu pai, o pastor falou que o coração dele estava muito fraco, pois junto com a bebida alcoólica, o meu pai tomava remédios para depressão. Na oração, o pastor revelou também que uma mulher tinha feito trabalho para o meu pai ficar com ela, e caso ele não ficasse, ele iria se destruir até morrer. Enfim, era só o que faltava para terminar de ferrar com a vida do meu pai, né? No final do culto, fomos comer um lanche e foi então que vi que a Maledite tinha ligado inúmeras vezes para o celular do meu pai, justamente na hora que o pastor estava fazendo a oração para ele. Peguei o celular dele, fui no banheiro da lanchonete e esperei ela ligar. Ela ligou, desesperada, perguntando onde o meu pai estava. Eu atendi e falei bem calma: Meu pai pertence a Jesus. Segue a sua vida e nos deixe em paz, senão a minha mãe vai te dar outra coça. E desliguei. Ela não ligou mais aquele dia. Quando voltei para a mesa, percebi novamente que não era o meu pai que estava ali. Nesse momento, senti uma força enorme, uma proteção divina. Olhei no fundo dos olhos do meu pai, entre aspas, que estavam pretos e vidrados em mim, e falei: Me devolve o meu pai. E ele disse: Seu pai não está mais aqui. E eu disse: Meu pai é de Jesus. Nesse momento, a minha mãe já tinha entendido a situação e a guerra espiritual que estava acontecendo ali. E ele disse: Se você quiser o seu pai, saia da igreja. E eu disse: Não vou sair, pois o meu Deus está acima de tudo. E ele disse: Seu Deus sou eu. E então ele se levantou e saiu da lanchonete. Ana, era uma rua reta, não tinha para onde ele ir, mas ele evaporou. Sumiu, a gente não encontrou ele mais aquele dia. A despedida. Um dia após a ocasião relatada acima, fui na casa do meu pai. Fui logo cedo e ele estava sóbrio. E pela primeira vez, depois de muito tempo, eu senti o meu pai ali. Aquele era o meu pai. Conversamos muito, rimos e eu contei a ele o que tinha acontecido. Ele não se lembrava de nada, nem mesmo de ter ido à igreja. Disse que acordou todo vomitado e sentindo muito medo. Eu o acalmei e disse que tinha certeza que ele ia conhecer Jesus. Eu tinha essa certeza no meu coração. Logo após conversarmos, eu disse que eu precisava ir, pois eu ia viajar. Ele estava sentado em um banquinho e eu estava de pé, e então ele me deu um abraço tão apertado e demorado. Eu poderia sentir o amor que ele sentia por mim e a gratidão por tudo que eu tinha feito por ele. Foi então que ele segurou minha mão e falou: Tenha juízo, minha filha. Eu sorri e retruquei: Pai,
Eu tenho muito mais juízo que você. Ele deu uma risadinha como quem concorda. Eu virei de costas para ele e saí em direção à porta. Foi a última vez que eu vi o meu pai em vida. A morte do meu pai. Fui viajar, como mencionei acima, e do dia 14 para o dia 15 de outubro de 2012, eu estava brincando com um amigo da minha prima de ficarmos mandando trote por ligação, até que meu celular tocou. Eu atendi e do outro lado da linha uma voz estranha falava para eu me preparar, pois eu ia perder alguém. Eu não acreditei, achei que fosse esse amigo que depois jurou que não foi ele, mas eu não me importei. No dia 15 de outubro de 2012, numa segunda-feira, acordei e vi que no meu celular tinha várias mensagens de voz do meu pai. Ele não falava nada, só respirava mansinho. Parecia um passarinho. No meu Face tinha uma mensagem assim: Você é linda e não te falo isso por ser minha filha. Tenho orgulho de você. Achei estranho, mas meu pai vivia se declarando para mim, então achei que estava tudo bem. Minha tia avisou que eu precisava ir embora, mas não disse o porquê. Então eu aceitei. Vim embora para minha cidade. Chegando aqui, minha mãe anunciou a morte do meu pai. Meu chão abriu, eu me senti vulnerável, mas eu sabia que ele tinha conhecido Jesus. Ele teve um infarto fulminante e acabou falecendo dormindo. Ao lado dele tinha uma folha e estava escrito: Seja forte, a palmeira balança para os dois lados, mas não cai. Acredito que ele sentiu que ia embora e ele conheceu Jesus pela dor, pela minha dor, mas foi para os braços do Pai. Minha vida após a morte do meu pai. Ana, depois que meu pai faleceu, eu senti ele muito mais presente na minha vida. Eu sinto saudades da matéria dele aqui na Terra, mas eu sinto a presença dele comigo o tempo todo. Hoje entendo que ele precisou ir embora desse plano. Jesus o recolheu, pois o que estava aqui na Terra era só sua casca. Meu pai já tinha ido embora. E hoje eu sinto uma paz, uma certeza que ele está bem. Entendo que ele precisou ir, pois hoje ele está mais perto de mim. Cuida de mim como eu cuidei dele em vida. Meu aniversário é dia 2 de novembro, daqui a 4 dias, e é feriado, onde comemoramos o Dia dos Mortos. É o dia do ano que eu mais me sinto conectada com o meu pai. Ano passado eu estava bem triste no meu aniversário e do nada começou a tocar a música preferida dele, Still Loving You. Eu entendi o recado. Sei que ele estava ali comigo. Bom, esse foi o meu relato. Ana, hoje não frequento mais a igreja. Acredito sim no poder da natureza, na energia e em Deus. Gostaria de dizer que tudo tem um propósito, nada é em vão. Sei que o trabalho que a Maledite fez terminou de acabar com as poucas forças que ainda restavam do meu pai. No velório dele, ela teve a capacidade de ir. Ela chegou perto do caixão e eu vi o arrependimento nos olhos dela. Eu vi a dor que ela sentiu ao ver o meu pai no caixão, mas foi ela quem procurou por isso. Não desejo mal a ela, mas espero que o universo seja justo. Essa foi a história da vida do meu pai, que foi um cara que sempre lutou para ser melhor. Foi um grande pai para mim e me ensinou muito. Ainda darei muito orgulho a ele. E eu tenho plena certeza que, assim como diz a música preferida dele, isso não pode ser o fim. Espero que tenham gostado. Desculpe os erros ortográficos. Parabéns, Aninha, pelo canal. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, então já começou com alguma coisa estranha, porque você diz que aqui em cima que... Bom, ele tinha 12 anos. E aí ele ia no centro com a tia dele. Então, não sei se isso tem, não sei. Mas ela disse que ali era uma coisa assim meio escusa. Não se mexiam com algumas coisas talvez não muito legais ali. E aí
essa parte da história nunca foi muito comentada na nossa família, mas o que eu sei é que um certo dia nesse centro deram alguma coisa para o meu pai comer. A partir desse dia que ele comeu essa coisa, ele nunca mais foi o mesmo. Com 12 anos de idade, aí ele já começou a se entufiar nos vícios e tudo mais. Bom, e aí depois chega a Maledite ainda, e aí quem quer fazer um trabalhinho de amarração, sei lá o quê, que acho que tudo culminou, né? Mas, como você diz, você tem certeza aí que agora ele está bem, acho que as suas orações aí deram certo, né? Para que ele tenha, nem que seja antes tarde do que nunca, né? Nem que tenha sido ali no final, ele tenha não se arrependido, não sei se eu poderia dizer, mas ter conhecido Jesus, como você disse. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.